Olá, bom estar com vocês mais uma vez. Nossa videoaula de hoje é sobre sistema circulatório. Na verdade, nós vamos concluir esse conteúdo, né? Ficou faltando nós falarmos sobre os vasos sanguíneos. E aqui nós temos os vasos sanguíneos. Eles são classificados de acordo com a sua composição e diâmetro. Então, nós temos do maior para o menor, né? Calibre. Nós temos uma veia, que é de maior calibre, vênula, que é um calibre intermediário, e capilar venoso, que é o menor calibre que tem. O que é o calibre? É a espessura, é esse espaço aqui. Então, a veia tem maior calibre do que a vênula, e a vênula tem maior calibre do que o capilar venoso, ok? Outra coisa que nós precisamos observar é a composição da parede dessa estrutura. Bom, vamos olhar como são as artérias para que a gente possa fazer uma comparação. A artéria é o vaso de maior calibre, a arteríola é o vaso de calibre intermediário e capilar arterial é o vaso sanguíneo de menor calibre. Então, nós temos essas diferenças quanto aos calibres, né, que é a espessura, o espaço por onde o sangue passa, mas também temos diferenças quanto à composição do vaso sanguíneo. Por exemplo, na veia nós temos uma túnica adventícia, nós temos uma túnica média constituída também de musculatura lisa, uma túnica íntima que você vai observar a membrana elástica interna, e nós temos o endotélio vascular. E além dessas coisas, nós observamos também folhetos da válvula, que no caso seria uma estrutura que impulsiona o sangue e evita o seu refluxo. Depois nós vamos entender melhor isso quando falarmos sobre alterações como, por exemplo, varizes. Aqui nós temos outro vaso sanguíneo, né? Nós temos aqui a artéria. E a composição da artéria, nós temos uma túnica adventícia e na túnica média nós temos uma membrana elástica, né? Nós temos uma musculatura lisa que tem movimento involuntário. Na túnica íntima nós temos uma membrana elástica interna e uma camada subendotelial, ok? E aqui nós temos o endotélio. E aqui nós temos o lúmen, que no caso seria o espaço por onde o sangue vai passar. Observe que aqui nós não temos aquele folheto de válvula. Não é necessário, por conta de que esse vaso sanguíneo ele tem uma estrutura muscular diferente da veia. Então, quando nós olhamos, né, os dois vasos sanguíneos, nós observamos que a espessura das camadas entre eles é completamente diferente. E essa espessura, né, diferenciada faz com que as artérias elas tenham um potencial elástico muito maior do que as veias. E isso é extremamente importante por conta de que o sangue que passa dentro das artérias ele tem uma pressão maior, né? Consequentemente, a artéria consegue reter essa pressão por conta da sua composição, né? Do seu arranjo de paredes. Aqui nós temos uma representação de como os vasos sanguíneos se comunicam, né? Bom, aqui inicialmente nós temos a artéria aorta, que é a artéria que sai do ventrículo esquerdo, que é aquela cavidade do coração que expulsa sangue para o corpo inteiro, para nutrir o corpo inteiro. E aí, então, quando esse sangue sai através da artéria aorta, ela se ramifica em vários outros vasos sanguíneos, né? Primeiramente, se converte em várias arteríolas, e depois em vários capilares arteriais. Então, você observa que o que diferencia esses capilares sanguíneos não é justamente o que eles podem transportar também, e o fato deles serem constituídos por uma única camada de células, que é uma célula do lado da outra. Bom, aqui nós temos a veia, né, que é o vaso sanguíneo de maior calibre, junto com a artéria, né, comparando, fazendo aqui uma analogia. A vênula já tem um calibre intermediário e o capilar venoso um calibre menor ainda. E nós observamos aqui que existe uma conexão entre os capilares venosos e arteriais. E essa conexão possibilita um fluxo único de sangue no corpo, ok? Para o próximo slide, nós temos aqui essa imagem que ilustra a corrente sanguínea no nosso corpo. Então, se nós tirássemos a estrutura muscular, a estrutura esquelética, né, enfim, todos os tecidos e só deixasse a representação dos vasos sanguíneos, seria isso que nós veríamos. Vários vasos sanguíneos de diversos calibres, observe,
né? Olha só que calibre grande que é da artéria aorta, e aí você vê que ela se ramifica em várias outras artérias, né? Vários outros vasos sanguíneos de menor calibre, tanto artérias como veias. Então aqui você tem a representação, né, dos vasos sanguíneos, independente de quais sejam, veias, artérias, arteríolas, vênulas, capilares arteriais, capilares venosos. Nosso próximo slide fala sobre o tecido sanguíneo, que inclusive está dentro dos vasos sanguíneos, certo? O tecido sanguíneo ele é constituído por duas frações, o plasma e os elementos figurados. O plasma representa a parte fluida do seu sangue e, no caso, o percentual correspondente é de 60% aproximadamente. E o que existe nesse plasma, que é a parte fluida? Bom, tem água, sais minerais, proteínas como a albumina, o fibrinogênio, a imunoglobulina. Esse fibrinogênio aqui é o que promove a coagulação sanguínea. Um dos participantes que promovem a coagulação sanguínea, um dos elementos que promove a coagulação sanguínea. As imunoglobulinas são os anticorpos produzidos por células de defesa, como os linfócitos B. Nós também encontramos aqui os nutrientes. De onde vêm esses nutrientes? Da nossa alimentação, né? O sistema digestório, vai processar o alimento. E aí os nutrientes resultantes desse processamento saem do sistema digestório, né? Ou seja, deixam o intestino e partem para a corrente sanguínea. Então, por isso que aqui no plasma você também encontra nutrientes. Você também encontra hormônios, porque os hormônios eles são produzidos em algumas regiões, né? Glândulas, por exemplo. E não necessariamente agirão nelas mesmas, agirão em outros locais. Então, é necessário que esses hormônios cheguem a esses locais. E eles chegam através do plasma, porque o plasma acompanha o sangue e ele passa pelo corpo todo. O sangue passa pelo corpo todo. Uma das funções, inclusive, do sangue é carrear substâncias, inclusive os nutrientes, para que as células se apropriem dele, os hormônios, né? Gases como o oxigênio, enfim. Os fármacos, né? E aqui nós também encontramos os resíduos. Antes de falarmos sobre os resíduos, o que seriam os fármacos? As medicações. Quando você ingere uma medicação, por exemplo, você toma um remédio para dor, né? Você coloca na boca, você pode não necessariamente estar com dor em alguma parte do sistema digestório, pode ser uma alteração muscular, mas para tomar o remédio, você vai ingerir o remédio, mas o fato de você estar ingerindo não quer dizer que aquela medicação tenha que agir em alguma estrutura do seu sistema digestório, porque nesse caso, ele tem que agir no tecido muscular. Então, como é que esse fármaco, essa medicação, consegue migrar do sistema digestório para o sistema circulatório? Isso acontece através do sangue, né? Porque do sistema digestório, esse fármaco, essa medicação, ela cai no sistema circulatório e alcança o órgão-alvo, que é o órgão onde ela precisa atuar sobre, né? E os resíduos. Como o nosso corpo é constituído por células vivas, elas produzem substâncias, elas degradam substâncias e elas geram resíduos. Esses resíduos são tóxicos a ela. Então, esses resíduos precisam sair de dentro delas, porque se elas começarem a reter esses resíduos, a célula morre. Então, ela joga onde? Ela joga na corrente sanguínea, né? E esse resíduo fica diluído no plasma sanguíneo, que é a parte fluida do sangue. A ureia, o ácido úrico. E depois esse sangue vai para os rins e essa substância vai ser excretada na urina. Nós também encontramos os gases respiratórios, como o gás carbônico e o oxigênio, não é isso? O oxigênio vai ser ofertado às células, né? Porque o sangue, através das hemácias que existem nele, vai transportar esse oxigênio para as células, para que continuem vivas, para que consigam fazer aquela conversão de glicose em ATP, para gerar energia, para ela produzir substâncias, para ela degradar substâncias. E o gás carbônico, que é uma substância residual dessa atividade de respiração celular, né? Lembrando que a respiração celular é aquele processo que acontece dentro da célula, que tem por objetivo converter a glicose que você absorveu na alimentação em energia na forma de ATP. Quando a respiração aeróbica acontece, você gera resíduos. Quais são os resíduos? Água e gás carbônico. O gás carbônico ele precisa ser eliminado da célula porque é tóxico para ela. Então, a célula joga esse gás carbônico na corrente sanguínea, mais especificamente no plasma sanguíneo. Ele vai levar para os pulmões e, através da expiração, o ar vai sair e, consequentemente, o gás carbônico. Bom, aqui nós temos a outra fração sanguínea, que seriam os elementos figurados, representados pelos glóbulos brancos, que são células de defesa, né?
E os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Ok? Então, ó, glóbulos vermelhos, hemácias, que é essa célula aqui, tá vendo? E os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Dentro dos leucócitos, você tem várias outras células. Linfócitos, eosinófilos, neutrófilos. Então, leucócito é o nome do grupo. Dentro desse grupo tem variações de células, ok? Neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, linfócito B, linfócito T, e aí vai. E aqui também temos as plaquetas. As plaquetas não são células. Plaquetas são porções citoplasmáticas de uma célula chamada megacariócito. Então, você tem uma célula chamada megacariócito e as partes do citoplasma dessa célula, quando são jogadas lá no plasma sanguíneo, né, nós chamamos de plaquetas. Então, plaqueta não tem DNA. Plaqueta é uma parte ou uma porção citoplasmática de uma célula chamada megacariócito. Aqui, nós temos uma foto, né, representando uma gota, vamos dizer assim, uma fração do sangue. Então, aqui nós temos, ó, vários leucócitos. Lembra que eu disse que leucócito era um grupo, né, que seriam os chamados glóbulos brancos, que são células de defesa? Então, aqui, ó, nós temos alguns tipos de leucócitos representados, como o basófilo, o eosinófilo, né? Nós temos aqui o neutrófilo. Então, existem alguns, o linfócito, o monócito, existem alguns indivíduos aqui representados como glóbulos brancos. E nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. As hemácias, quando se tornam adultas e são nomeadas hemácias, elas já não apresentam mais o núcleo celular, elas perdem o núcleo celular para ficar com essa forma que possibilita ou otimiza o seu deslocamento nos capilares sanguíneos para chegar às células com o oxigênio que ela transporta. Então, por isso que ela perde o núcleo e fica com esse formato aí, que tem uma depressão, né, na sua parte mediana. E aqui nós temos as plaquetas, não é? Que está relacionada, por exemplo, à coagulação sanguínea. Aqui embaixo nós temos medula óssea. A medula óssea ela fica no interior de ossos longos e planos e alguns ossos irregulares, né? Como, por exemplo, ossos do crânio, costela, vértebra. E a medula óssea ela é a responsável pela produção dessas células sanguíneas todas. Então, o sangue ele é um tecido que não produz suas próprias células. Quem produz seria um outro tecido, chamado tecido hematopoético ou hemocitopoético, que fica no interior desses ossos específicos, né? E nós denominamos esse tecido de medula óssea. E aqui nós temos a formação das células, né, sanguíneas. Aqui nós temos uma célula-mãe, que é uma célula precursora de célula sanguínea, e ela pode dar origem a uma linhagem mieloide ou a uma linhagem linfóide. Quando ela dá origem a uma linhagem mieloide, então essas células, né, de linhagem mieloide vão se transformar ou em hemácias ou em plaquetas, na verdade não plaquetas, né, megacariócitos, né, ou em neutrófilos. E a célula linfóide vai dar origem aos linfócitos. Funções do tecido sanguíneo: transportar gases, hormônios e nutrientes, nós já falamos sobre isso. Defesa orgânica, porque nós já vimos que lá no sangue nós temos o quê? Anticorpos, não é isso? E vimos também que nós temos diversas células de defesa. Coagulação sanguínea, por quê? Porque nós temos plaquetas. Origem do sangue interior dos ossos, de alguns específicos, né, como eu disse para vocês. E quando for embrião, essa produção sanguínea vai acontecer principalmente no fígado e no baço. Beleza, vamos lá. Aqui nós temos a inflamação, né? A inflamação é uma forma do seu corpo te dizer que existe alguma coisa que está nele que não deveria estar, que não é própria. Seja um micro-organismo ou parte de uma substância, alguma coisa existe ali que não deveria estar. A inflamação é uma reação que o seu corpo tem numa tentativa de te defender contra alguma coisa. Então, é um sinal que ele te dá. Bom, então vamos entender essa inflamação. Ó, lesão de um tecido por agente físico, ou seja, um corte, químico, ou seja, uma substância que te promove uma certa irritação, uma certa aversão, ou micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que te causam doenças. O que acontece na inflamação? Você vai observar uma vasodilatação do capilar sanguíneo. Eu sei que isso aqui é um capilar sanguíneo, que é aquele vaso de menor calibre, porque eu observo que aqui existe um corte longitudinal.
E nesse corte longitudinal, a parede desse vaso sanguíneo só tem uma camada. Toda vez que eu olho um vaso sanguíneo, ele só tem uma camada na sua construção, então esse vaso sanguíneo é, com certeza, um capilar, ou seja, aquele vaso mais fininho que tem. Você consegue ver esse vaso aí, esse mais fininho que tem, quando você abre os olhos, né? E você observa várias linhas na mucosa, né, do globo ocular. Essas várias linhas são capilares sanguíneos. Bom, e aí então, primeiramente, o que acontece, né? Você vai ter uma série de liberação de substâncias químicas que vai promover a vasodilatação. Quando a vasodilatação acontece, aumenta o espaço entre as células desse capilar. E aí o plasma sanguíneo, aquela parte fluida, começa a extravasar. E nisso que começa a extravasar, esse líquido, ele vai ocupar um espaço que antes não ocupava. Então, a área que está tendo uma resposta inflamatória, que você observa uma resposta inflamatória, essa área vai inchar. Por que a área vai inchar? Porque aumenta a vasodilatação, e aí, então, aumenta o espaço entre os vasos, entre as células que constituem os vasos sanguíneos, e aí o fluido passa para fora, né? Então, isso chama-se o quê? Aumento da permeabilidade dos capilares. Por que aumento da permeabilidade dos capilares? Porque a vasodilatação faz com que aumente o espaço entre as células. E aí, então, o fluido que está no plasma sanguíneo, né, vai migrar para o tecido. E aí, então, promove um inchaço visível. Quimiotaxia, né, quando você vai ter a liberação de certas substâncias que vai promover, por exemplo, a migração de células de defesa. Vamos supor que aqui tudo tem células aqui em volta, né? Vamos supor que o micro-organismo está aqui. Então, a célula de defesa que está correndo aqui na corrente sanguínea, ela vai migrar, ela vai fazer diapedese. Diapedese é quando a célula passa do capilar para o tecido e vai fagocitar o micro-organismo aqui fora, ok? Essas respostas que a gente observa aqui, que compõem a inflamação, que é, no caso, a vasodilatação, a diapedese, enfim. Essas respostas, elas vão fazer com que você tenha certas consequências, você observe certas consequências. Por exemplo, o calor. A área inflamada vai ficar mais quente. Por quê? O capilar sanguíneo vai aumentar o calibre e, consequentemente, vai passar mais sangue. Como o sangue tem um alto teor de água, né? A molécula de água tem potencial de armazenar energia térmica. Como nós somos indivíduos endotérmicos, ou seja, produzimos a nossa própria temperatura, as moléculas de água que circulam nesse sangue, elas estão aquecidas, porque elas absorvem a energia que nós produzimos, a energia térmica que nós produzimos, e transmitem essa energia para todos os órgãos, né? Então, como vai ter mais sangue nessa área, então essa área vai ficar o quê? Mais quente. Então, fica quente porque aumenta o fluxo de sangue na área por conta da vasodilatação. Fica vermelho pelo mesmo motivo, porque se tem mais sangue ali, o sangue ele é vermelho. Por que ele é vermelho? Porque a hemácia é vermelha. E por que a hemácia é vermelha? Porque ela é constituída por hemoglobina, que é um pigmento vermelho, ok? Essa área também vai ficar inchada. Por quê? Por conta de que os fluidos saíram e aí passou a ocupar um lugar que antes não ocupava. E você começa a ter dor. Por quê? Nessas células que existem aqui embaixo, que estão próximas ao vaso sanguíneo, também existem várias terminações nervosas. Então, tá lá a terminação nervosa no lugarzinho dela e as células no lugarzinho dela. Quando começa a entrar líquido, esse espaço começa a ficar diferente. E aí essas terminações começam a se chocar, podendo causar prurido, que é coceira, e também dor. Ok? Bom, então essa seria a explicação para calor, rubor, edema e dor na região que está apresentando sinais de inflamação. E o que seria aquele pus? Quando faz o pus, o que é o pus? O pus é essa célula de defesa aqui que fagocitou o micro-organismo ou o agente que estava ali, né, que não era próprio do seu corpo. E aí, quando ele faz isso, ele digere esse elemento dentro dele, mas ele morre. Então, ele vira um piócito. Quando você tem um acúmulo de piócito, você forma um tecido chamado pus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças do sistema circulatório. A primeira que está aqui é a aterosclerose. A aterosclerose, olha aqui, ó, aqui ele pegou um vaso sanguíneo e cortou para ver, ó, tá vendo? A aterosclerose ela é caracterizada por uma redução da luz do vaso, ou seja, do diâmetro, ou seja, do espaço de onde o sangue deveria passar. Então, você vê aqui um vaso sanguíneo que foi cortado, olha só o diâmetro dele, bem grandinho, tá vendo? Aí você começa a observar
que aqui, quando começa a ter o depósito de lipídio, essa luz do vaso começa a ficar comprometida, começa a diminuir, né? Então, aqui, por exemplo, você observa essas placas de lipídios, que nós chamamos de placas de ateroma. Então, o que são as placas de ateroma? São quando os lipídios começam a se depositar, formando placas, reduzindo o lúmen, ou seja, a luz do vaso, ou seja, o espaço por onde o sangue deveria passar. Aí você pensa, né? É uma questão até lógica. O volume de sangue circulando do corpo não mudou. Mas se o espaço por onde ele tem que passar mudou, o que vai acontecer? Quando ele passar por esse espaço que está reduzido, a pressão que o sangue vai exercer na parede do vaso sanguíneo vai ser maior, porque você tem um volume como o de antes, mas você tem um espaço menor para ele passar. Então, o que vai acontecer? O sangue vai passar aqui com mais pressão. E essa pressão vai ser percebida quando você verifica a pressão, ok? Aí a pessoa pode desenvolver quadros de hipertensão. Bom, e esse acúmulo de placas de ateroma pode acontecer em várias regiões, inclusive, por exemplo, nas artérias coronarianas. As artérias coronarianas são aquelas que ficam por fora do coração, que nutrem o músculo cardíaco. E quando isso acontece ali, né, a ponto de que essas artérias coronarianas estejam assim, ó, bem entupidas, né, bem cheias de placas de ateroma, partes do coração deixam de receber sangue rico em oxigênio e nutrientes que deveriam receber. E aí essas partes, né, que são constituídas por células, elas acabam morrendo. E aí nós temos o que chamamos de infarto. Bom, então infartos são quando pequenas partes ou áreas do coração morrem por conta, por exemplo, de uma não irrigação. E uma das causas de não se ter uma irrigação adequada é o acúmulo de placas de ateroma no vaso sanguíneo. Outra alteração, né, interessante e bem presente são as varizes. Lembra que eu ensinei para vocês que às vezes elas tinham válvulas, né? Quando o sangue sobe, a válvula se abre, né? A válvula se abre, essa partezinha que vai encostar aqui e essa que vai encostar aqui. Aí o sangue vai passar. Mas nisso que o sangue passa, essa válvula que antes estava encostada aqui, ela vai descer e vai ficar aqui. Essa que antes estava encostada aqui vai descer e vai ficar aqui. Ela vai fechar. Então, por que ela fecha? Para o sangue não voltar. Porque se o sangue voltar, como é que o sangue vai chegar até lá em cima no coração? Né? O vaso sanguíneo venoso, ele não tem aquela elasticidade toda que a artéria tem. Então, ele conta com quem? Conta com as válvulas e conta com a musculatura que está em torno dele. Então, quando essas válvulas, né, quando essas estruturas elas se danificam, quando elas precisam fechar, se elas estão danificadas, elas não vão fechar. E aí o sangue vai voltar. E aí começa a acumular sangue, coagular, fazer trombos. E aí nós temos as tais das varizes, ó, tá vendo aqui, ó? Essas válvulas não fecharam direito, por isso o sangue refluiu, voltou. E aí começa a formar trombos, coágulos, e quando esses trombos se deslocam, é um problema, porque pode obstruir estruturas pulmonares e até mesmo cardíacas. Então, varize é uma coisa muito séria e tem que ser tratada. Vamos falar um pouquinho agora do sistema linfático. Órgãos do sistema linfático: timo, baço, medula, redes, vasos linfáticos, os gânglios linfáticos. O que é um gânglio linfático? Quando você tem vários vasos linfáticos juntos, né, essa junção você chama de gânglio. Aqui, um gânglio aqui, ó, tá vendo? Isso é um gânglio linfático. Então, para que serve essas estruturas? Essas estruturas servem para absorver os fluidos que possam estar entre as células, né? Drenar esses fluidos, mas não só drenar esses fluidos, mas como também analisar esses fluidos. Então, é como se o sistema linfático funcionasse como um scanner, né? Lembra que eu expliquei lá na inflamação que o fluido do plasma saía do vaso sanguíneo e ocupava o tecido, espaço no tecido? Então, quando o sistema linfático ele tem justamente a intenção de pegar esse fluido aqui que saiu de dentro do sangue, né, da corrente sanguínea, e tirar ele desse lugar, né? E só que quando ele faz isso, ele não só retira esse fluido desse lugar que ele não deveria estar, mas como também analisa para ver se existe algum micro-organismo, alguma substância ali que não seja própria.
E por que ele consegue fazer isso? Porque o sistema linfático está relacionado com estruturas de defesa do seu corpo, como os gânglios linfáticos, como o timo, porque essas estruturas, elas apresentam dentro de si células de defesa. Então, quando essas células de defesa identificam alguma coisa, uma bactéria, um vírus, um fungo, nesse fluido que você drenou para o sistema linfático, elas começam a ativar as células ali e começam a se reproduzir as células a fim de que produza mais anticorpos e você consiga reagir. E aí você já observou isso no seu corpo. De repente você não está relacionando, mas eu vou dizer para você. Por exemplo, as famosas ínguas, né? Tem pessoas que ficam com ínguas no pescoço, ínguas na axila. O que são as ínguas? É quando os gânglios linfáticos estão inchados. Por que eles incham? Porque as células estão em intensa atividade para produzir o que? Anticorpos, mais células de defesa, porque foi identificado em um dos fluidos drenados, né, dos seus tecidos, que existia alguma coisa ali que não deveria existir. Por isso que todo mundo que tem íngua tem febre, porque a febre é um sinal de infecção. E por que a gente tem febre? Nós temos febre porque, como o corpo começa a trabalhar mais, como as células começam a se reproduzir e produzir mais células de defesa, elas vão converter mais glicose em ATP para ter energia para fazer esse tipo de coisa. Só que toda vez que a gente transforma glicose em ATP, parte dessa energia da molécula de glicose, como eu já disse para vocês, se perde na forma de temperatura. Então, como o nosso corpo está trabalhando muito, vai converter muita glicose em ATP, logo vai gerar muita temperatura. E é por isso que você tem febre num processo infeccioso, ok? Então, vamos ler aqui, ó. Função do sistema imunológico, função imunológica do sistema linfático. Ao longo do percurso dos vasos linfáticos encontram-se dilatações conhecidas como linfonodos, ou gânglios linfáticos. Um linfonodo apresenta em seu interior muitas células sanguíneas de defesa, leucócitos ou glóbulos brancos, formando um tipo de barreira de inspeção ao longo da rede de vasos linfáticos. Nos linfonodos ocorre a detecção e o combate contra diversos agentes potencialmente agressores, como vírus, bactérias, toxinas, células cancerosas, entre outros. Aí uma coisa interessante, né? A drenagem linfática, por exemplo. A drenagem linfática é um procedimento estético, né? Qual é o objetivo? Reduzir medidas. Aí vamos pensar, vamos relacionar. Será que de fato reduz medidas? Veja bem, se você vai fazer massagem a fim de deslocar líquidos que estão entre as células que não deveriam estar, obviamente a silhueta, né? As medidas vão ser reduzidas, porque o fluido vai sair de onde ele não deveria estar. E aí, então, você vai, ao fazer a massagem, direcionar esse fluido para os vasos linfáticos, é como se você estivesse dando uma ajudinha para o seu corpo. E aí, os vasos linfáticos vão analisar esse fluido e o excesso desse fluido vai para o sistema excretor, né? Depois vai ficar retido na bexiga e aí vai sair o excesso na urina. Por isso que toda vez que faz drenagem linfática, a mulher tem vontade de fazer xixi, por conta disso, porque aumenta o volume de fluido lá na bexiga, né? Que é a estrutura, que é o órgão que armazena a urina antes de nós a eliminarmos. Vamos falar agora do sistema urinário. Bom, vamos primeiro analisar a estrutura anatômica, né? Nós temos 2 rins, tá vendo? Ó? Cada indivíduo tem 2 rins, tem 2 ureteres, tem aqui, cada indivíduo tem uma bexiga, né? E a uretra. Cada indivíduo tem uma uretra. É claro que a uretra feminina ela é mais curta do que a uretra masculina. A uretra feminina ela só serve para urinar, para eliminar a urina. É um canal para a eliminação de urina. Enquanto que a uretra masculina ela serve tanto para eliminar a urina, como também para o homem ejacular, beleza? Então, vamos só entender como as coisas funcionam, né? Através da uretra da mulher só sai urina. Através da uretra do homem, só sai sêmen ou urina, ok? Bom, agora vamos pegar aqui o rim, vamos abrir esse rim e vamos ver como é a estrutura por dentro e por fora. Bom, por fora nós temos uma estrutura que o recobre chamado cápsula. Então, internamente nós temos córtex, medula e nós temos as pirâmides, certo? Vamos pegar um pedacinho desse rim para analisar como ele é constituído. Ele é constituído por uma estrutura chamada néfron, tá vendo? Peguei um pedacinho do rim, aumentei aqui para você ver.
E aí eu coloquei ele aqui para você ver. Então aqui existem vários néfrons, né? Vamos pegar o exemplo desse néfron aqui. Como é construído um néfron? É construído por uma cápsula glomerular, né? Aqui nós temos o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor que vai chegar aqui na pelve, né? E aqui da pelve passa para o ureter, né? E depois bexiga e depois uretra, ok? Esse néfron, ele é nada mais é do que uma estrutura tubular onde a porção do glomérulo se dá por uma distensão, né? E aí, então, o vaso sanguíneo chega aqui, rico em excretas, né? Aí essas excretas passam para cá, né? E aí, então, o sangue continua. Então, ele vai se livrar das excretas nesse momento. Então, o vaso sanguíneo chega com as excretas passam para dentro do néfron e depois o sangue continua livre das excretas. E aí, então, essas excretas misturadas à água, estando elas misturadas ou solubilizadas na água, vão passar aqui pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, túbulo contorcido distal e depois ducto coletor, né? E aí o caminho você já sabe. Pelve, depois ureter, né? E bexiga e depois uretra. Em cada região, nós temos a reabsorção de um elemento, né? Por exemplo, aqui, ó, peguei o néfron, coloquei aqui para vocês verem numa posição um pouco diferente. Então, o sangue, ele chega aqui rico em excretas, os elementos passam para dentro desse canal, né, que é o néfron, e depois o sangue volta a percorrer o seu caminho normalmente. E aí, então, quando ele passa pelo túbulo contorcido proximal, o túbulo, né, proximal contorcido, existe, por exemplo, a reabsorção de sais. Então, os sais voltam para a corrente sanguínea. Quando passam pela alça de Henle, parte da água volta também para a corrente sanguínea. Túbulo contorcido distal também tem reabsorção de sais e água. E o que sobra, ou seja, o que não foi reabsorvido, vai pelo tubo coletor e depois vai para o ureter, depois bexiga e depois uretra para ser eliminado. Bom, funções do sistema urinário: filtrar o sangue, produzir a urina, remover os produtos residuais do metabolismo, recuperar os metabólitos úteis, lembra que eu falei que os sais minerais voltam, parte da água volta, né? Armazenar os resíduos líquidos, transportar os produtos residuais para o exterior, contribuir para a manutenção da homeostase, ou seja, buscar equilíbrio do corpo. Então, nós ficamos por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!